Gênesis capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim: E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele levou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra e disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, eu suplico que não passes do teu servo. Pegue um pouco d'água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações. Depois disso passarei adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram: Faça como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe o novilho tenro e bom, e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga e leite e o novilho que havia preparado e o colocou diante deles. E ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. E lhes disseram: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara a maneira das mulheres. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu sou velha e gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado eu retornarei a ti, e de acordo com o tempo de vida, e Sara terás um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: Não, mas tu riste. Aleluia. Queridos, eu quero encerrar a mensagem que comecei na quinta-feira. A jovem Tainá, ela postou no grupo oficial da igreja, do WhatsApp. Ela pediu para postar e eu liberei um trechozinho da mensagem do pastor Luciano Subirá. E quando ela postou, eu assisti, eu verifiquei e lembrei da mensagem que preguei na última conferência do Espírito Santo em nosso ministério, lá na sede. Eu preguei sobre respondendo ao Espírito Santo. E aí eu comecei a pregar lá novamente na quinta-feira e vou terminar hoje. Respondendo ao Espírito Santo. O Espírito Santo não tem problema de nos responder. Agora a grande questão é que quando nós vamos falar com Ele ou fazemos perguntas, Ele responde, e Ele também pode perguntar. Não há nada de errado de nós clamarmos a Deus por um mover de Deus. Não há nada de errado. Então a igreja tem que clamar por isso mesmo. Mas Deus está procurando na terra alguém que se mova quando Ele está se movendo. Deus está procurando no meio da igreja alguém que se mova quando Ele está se movendo. Ou seja, responder ao Espírito Santo. E aí eu falei na quinta-feira, o evangelista Val, que até na reunião de obreiros ele falou algo assim interessante dentro do que nós estávamos colocando ali, algumas perguntas que fizemos. E aí ele fez uma colocação que muitas das vezes nós estamos omissos e fingimos que não ouvimos aquilo que Deus está falando conosco ou requerendo de nós, e queremos sair pela tangente. E aí na mensagem, lá na conferência na quinta-feira, eu repeti que o Espírito Santo, Jesus na conversa sobre o Espírito Santo, antes dele ser
crucificado, ele reúne os seus discípulos no último momento e ele vai dizer o seguinte: ele diz que ele teria que ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria, e que o Espírito Santo iria nos guiar a toda a verdade. Repita comigo: o Espírito Santo é quem me guia a toda a verdade. E aí, amados, eu falei o seguinte: perguntei, por que será que nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar à verdade? É porque as verdades de Deus são tão grandiosas que a nossa mente não consegue processar. As verdades de Deus são tão grandiosas que a nossa mente não consegue processar. E aí eu dei o exemplo de Adão e Eva. Quando Deus tinha por costume toda a final de tarde conversar com Adão, conversar com Eva. E um dado dia, final de tarde, o Senhor aparece e começa: Adão, Adão, onde estás? E Adão havia se escondido porque havia comido do fruto proibido, do fruto que Deus havia proibido que ele comesse. E aí Deus perguntando a Adão: onde estás? Até que Adão diz: Senhor, eu percebi que estava nu e me escondi. E aí Deus faz mais duas perguntas a Adão: Adão, quem foi que te mostrou que estavas nu? E comeste tu do fruto que eu te ordenei para não comer? E aí Deus estava querendo saber a verdade. E no entanto, Adão se desvia da verdade. E Adão vai e diz: Senhor, a mulher que tu me deste. E aí a mulher vai: Senhor, a serpente me enganou. Então as verdades de Deus são tão grandiosas que nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. A toda a verdade. Você e eu precisamos do Espírito Santo. O profeta Jeremias, ele diz que o coração do homem é enganoso. As nossas percepções, elas nos enganam. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Muito bem. E aí uma das coisas que eu falei, baseado que eu terminei aqui, 4 maneiras de responder ao Espírito Santo. Repita comigo: 4 maneiras de responder ao Espírito Santo. Mais uma vez, 4 maneiras de responder ao Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos orando: Senhor, a igreja está orando, Deus faz a obra, Deus muda o Brasil, Deus trabalha na minha família, Deus batiza no Espírito Santo, Senhor, cura os enfermos, Senhor, se move na igreja. Não tem nada de errado quanto a isso. Mas muitas vezes no louvor, alguém pede: levanta a mão. E aí, eu não vou levantar. Aí alguém fala: canta, meu irmão. Não vou cantar. Aí alguém faz um desafio: oferta. Não vou desafiar. Não vou ofertar. Aí jejum. Não vou jejuar. Eu jejuo a hora que eu quero. Aí entra num relógio de oração: não vou entrar, a hora que eu quiser. Eu não vou na igreja orar, porque eu oro na minha casa mesmo, Deus ouve. E aí a gente não está seguindo o mover do Espírito Santo. E aí queremos que o Espírito Santo se mova, e ele está movendo a igreja, ele está movendo, está querendo causar movimentos, mas eu não me movo com ele. Quantos estão entendendo? Porque eu não respondo ao Espírito Santo, eu não correspondo a ele. E o Espírito Santo quer que nesses últimos dias a sua igreja dance, baile com ele, mas que ele seja o condutor da dança, e não o homem, o ser humano conduzindo a dança. O Espírito Santo quer conduzir a mim, quer conduzir você. O Espírito Santo quer conduzir cada um de nós. O Espírito Santo quer conduzir a igreja brasileira, mas a igreja brasileira precisa responder aos movimentos do Espírito Santo. E a pergunta é: você tem se movido com o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo te chama pela manhã,
Quando o Espírito Santo te chama de madrugada, quando o Espírito Santo, aleluia, você não consegue dormir e você tem que orar, ou você está, estou cansado, não vou na igreja, porque eu estou muito cansado, não vou na igreja. Quando eu falo que estou cansado e não vou na igreja, eu estou botando um defeito em Deus, eu estou botando um defeito no Espírito Santo, eu estou botando um defeito e dizendo que, aleluia, Deus não tem tanta importância. Eu não estou dizendo que a gente não possa descansar. Entenda, tem muita gente se escondendo atrás do cansaço, tem muita gente escondendo atrás de algumas coisas. Meu irmão, presta bem atenção. A situação pode estar difícil para o teu lado, você estar chovendo canivete sobre tuas costas, pode estar falando mal de você, você pode estar triste. Se quando eu estava triste, quando eu descobri, aleluia, eu descobri que meu filho estava no vício, e aí veio uma tristeza, e eu tinha a incumbência de pregar na igreja da pastora Edenilda, na rua central das Casinhas. Veio a tristeza, e a voz humana já veio dizendo: não vou lá pregar não. Muito triste com essa situação, mas eu, no nome de Jesus, falei: Senhor, me dá força, me dá força. E aí eu saí e fui pregar, e ali, antes de eu pregar, orei ali para uma irmã que foi levada na cadeira por 4 pessoas lá na frente. A pastora pediu que eu orasse, a pastora Edenilda pediu que eu orasse, porque ela estava sentindo uma dor de cabeça muito forte. Ela estava lá fora gritando de dor, mas ela estava com um lado atrofiado, um lado dela estava atrofiado, e trouxeram ela na cadeira, e eu segurei as mãos dela, comecei a orar, e daqui a pouco ela está batendo no meu ombro, porque a dor da cabeça dela tinha ido embora, mas ela não havia percebido que a mão dela estava desatrofiando na minha mão. E aí eu coloquei ela de pé, pedi a pastora Edenilda para abraçar lá por trás. A pastora abraçou, e eu fui andando com ela, e a pastora agarrada atrás dela, e eu pedi a pastora para soltar, e aí eu segurando a mão dela, eu soltei, e ela começou a andar, ela correu, e a igreja jogou as cadeiras para o alto. Meu irmão, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Tem gente que fica chateado, não vem na igreja porque está chateado com um problema que aconteceu, está dizendo que o Espírito Santo é incompetente. Entenda, meu irmão, independente da sua chateação, independente do que esteja acontecendo, aleluia, seja movido pelo Espírito Santo, não seja movido pelas tuas emoções, não seja movido pela tua alma, seja movido pelo teu Espírito que foi recriado. Ou a igreja aprende a andar e a se mover no Espírito, ou aprende. Quantos estão compreendendo? Temos que aprender a responder ao Espírito Santo. E aí eu falei, irmãos, que o nosso corpo físico tem 5 sentidos. O nosso espírito recriado também tem os mesmos 5 sentidos, só que num nível maior. E você precisa começar a compreender a forma que o Espírito Santo fala com você. Tem pessoas que são sinestésicas, elas sentem. Tem outras que são visuais, elas veem. Tem outras que são mais auditivas, elas ouvem melhor, mais do que vê. Aleluia. Há outras que sentem cheiro com maior facilidade, o olfato apurado até no mundo espiritual. Você está entendendo isso? Hebreus 5, versículo 14 vai falar o seguinte: que tendo as nossas faculdades exercitadas, você precisa exercitar o seu olfato espiritual, a sua visão espiritual, a sua audição espiritual, o seu paladar espiritual e o seu tato espiritual. E aí, eu falei na quinta-feira que a primeira maneira de nós correspondermos ao Espírito Santo é, aleluia, sendo sensíveis. Repita comigo: seja sensível. De novo, seja sensível. E aí foi justamente nesse texto que nós acabamos de ler, quando Deus aparece a Abraão, e Deus estava caminhando para Sodoma e Gomorra, e ele aparece na forma de 3 personagens: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui é uma teofania, e aparece em forma humana.
para Abraão, porque o Senhor, ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Querido, Jesus está voltando e a igreja tem que se despertar. Jesus está voltando e a igreja precisa se despertar, estar sensível ao toque, ao tocar, ao falar do Espírito Santo. Aleluia. E aí, entenda bem, Abraão, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, mas primeiro vai passar lá próximo de Abraão. Aleluia, entenda isso, meu amado e minha amada. Deus apareceu a Abraão na forma de 3 homens, e Abraão reconheceu a Deus imediatamente. E naquela época era calor, num deserto causticante, e tudo estava sem graça naquele deserto. E Abraão, apesar de estar nesse calor causticante, Abraão, apesar de não ter filhos, Abraão, apesar das circunstâncias adversas, ele reconheceu, ele estava sensível para reconhecer o mover, o agir de Deus. E a pergunta é: como está a nossa sensibilidade diante do Senhor? Deus mostra no capítulo 37 a Ezequiel, leva Ezequiel no vale de ossos secos e faz Ezequiel andar ao redor do vale, faz Ezequiel ver tudo que estava ali sequíssimos, faz Ezequiel ouvir a palavra dele e faz Ezequiel falar a palavra dele. Deus quer que a igreja dos últimos dias ande no vale. Você não pegou. Deus quer que a igreja dos últimos dias ande no vale. Qual é o vale que eu e você temos que andar para declarar mudança? Qual é o vale que nós temos que olhar e observar? O vale pode de repente estar na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, no teu trabalho. Qual é o vale que Deus quer usar você como boca profética? Que Deus quer que você enxergue o que Ele está enxergando, quer que você fale o que Ele está falando. Aleluia. E aí você vê que ali é uma passagem de dupla referência, apontando para a nação de Israel, que se cumpriu em 1945, aleluia, mas também dupla referência no sentido espiritual. A igreja é Israel espiritual do Senhor, e nós estamos nos últimos dias, amados. Não dá tempo da igreja ficar brincando, não dá tempo da igreja ficar de mimimi, não dá tempo não. Agora é tempo de ser crente, é tempo de estar sensível mais do que nunca ao caminhar de Deus, ao mover de Deus. Não é tempo para ficar chateado, não querer adorar. Não é tempo para ficar chateado, não quiser servir ao Senhor. Não, eu estou mal. Você vai vir mal, irmão, venha mal. Você está mal fazendo as coisas, dando o seu máximo para Deus, e você não está sentindo nada, mas Deus está olhando do céu e está olhando para você e está vendo que coisa linda. Aí os anjos, o que? O meu filho e a minha filha sendo atribulado de um lado do outro, está sentindo nada, mas está entregando o melhor dele para mim, o melhor dela para mim. Ele está recebendo, porque é como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você está compreendendo isso nessa noite? Então é preciso ser sensível. Aleluia. Abraão não permitiu que as circunstâncias ditassem o nível da adoração dele, do reconhecimento dele. Aleluia. As circunstâncias não obscureceram os sentidos espirituais de Abraão, mas muitos na igreja de Erna estão com seus sentidos espirituais completamente fechados, porque estão olhando para o problema, vendo o problema. Irmãos, tem um tempo desse aí, eu fiz umas semanas atrás uma livezinha um reels sobre a questão de sair do buraco. Muitas vezes a pessoa olha para o buraco é a sua situação atual, o teu problema, aí fica focado no problema. Meu irmão, para sair do buraco, você tem que parar de cavar o buraco, e aí você tem que, aleluia, você tem que olhar para cima, aleluia, pensar para cima e falar para cima, e finalmente subir, sair do buraco, fazer alguma coisa. Quantos estão compreendendo? Então,
pega essa sua chateação, em nome de Jesus, coloca aos pés do Senhor e caminha, e baila com o Espírito Santo, dance com o Espírito Santo, adore com o Espírito Santo, e entenda que o Espírito Santo não fará nada que não trará glória para o nome de Jesus. Tudo que o Espírito Santo faz, ele glorifica o nome de Jesus. O Espírito Santo não faz nada que vai trazer desonra para o nome de Jesus. O Espírito Santo não faz nada que vai macular o nome de Jesus. O Espírito Santo não fica na fofoca. O Espírito Santo não fica na imundícia. O Espírito Santo não fica na pornografia. O Espírito Santo não faz nada que desonra a Jesus. Fala para o seu irmão: o Espírito Santo não faz nada que desonre a Jesus. E Abraão era tão sensível à presença de Deus que ele percebeu que era Deus ali, e ele correu para encontrar Deus. E foi justamente nesse momento, presta bem atenção, se você pegar esse aqui, foi justamente neste momento da conversa de Abraão com Deus, de Abraão se prostrar, de Abraão reconhecer Deus, é que Deus lá dá a mensagem: olha, daqui a um certo tempo, daqui a 1 ano, costume das mulheres, costume normal humano, daqui a 1 ano eu vou voltar, e preste atenção, Sara vai ter um filho. Muitos de nós da igreja estamos perdendo o mover do Espírito, porque eu fico na minha soberba. Não sou eu que estou lá na frente cantando, para que levantar a mão? Não sou eu que estou pregando, para que levantar a mão? Não sou eu que estou fazendo, para que isso? Meu irmão, em nome de Jesus, baile com o Espírito Santo, corresponda ao Espírito Santo, responda a Ele. O que é que o Espírito Santo está mandando você fazer? O que o Espírito Santo está direcionando você para fazer? Aonde o Espírito Santo está direcionando você aí? Em nome de Jesus, então seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, eu ainda estou fazendo um curso online que é difícil demais, mas aleluia, eu já fui aprovado e agora eu entrei para a aula de negócio daquele curso. Entenda isso. Eu fiz uma prova e deu trabalho, irmãos. Prova você pode até consultar, mas é difícil. Aleluia. Você pegar de 2 horas até as 2 horas da tarde até as 4:30 da tarde, respondendo 45 questões difíceis. Aleluia, mas eu fui aprovado. E por que eu entrei para fazer? Porque a minha visão é ajudar pessoas. O Espírito Santo falou comigo e o Espírito Santo providenciou o condicionamento, os recursos, aleluia, usando alguém para que eu fizesse esse curso. Então entenda em nome de Jesus, o que o Espírito Santo está pedindo você para fazer, o que o Espírito Santo está te levando a fazer. Pastor, não tem condição, o Espírito Santo meu amado, o Espírito Santo não vai te pedir para fazer algo que ele não vá patrocinar, que ele não vá dar o jeito. Entenda isso. A questão é, ele quer saber se você quer dançar com ele. Pergunta para o seu irmão: você quer dançar com o Espírito Santo ou quer dançar com os homens? Tem muita gente que está dançando com os homens, quando os homens às vezes estão dançando com você mesmo. Ei, o Espírito Santo quer dançar com você. Deixa ele conduzir a tua vida, deixa ele bailar com você, aleluia, deixa ele ditar os passos dessa dança, deixa ele conduzir. Aleluia. Então, amados, em nome de Jesus, entenda, em nome de Jesus, seja sensível. Segunda maneira para responder ao Espírito Santo: seja pessoal. Repita comigo: ser pessoal. Pastor, o que o senhor quer dizer com ser pessoal? É se envolver pessoalmente. Repita comigo: me envolver pessoalmente.
Tem gente que não quer se envolver, não quer se comprometer, irmão. É sua pessoa, é sua personalidade. Coloca a sua pessoa nisso. Seja inteiro, aleluia. O que Abraão fez? Abraão, ele não pegou os empregados dele simplesmente para servir. Ele foi, olha mulher, faz isso aí, separa o melhor. Chegou para o servo, é o melhor, traz para mim. E ele, Abraão, ele fez alguma coisa, ele se envolveu. Ele podia simplesmente ficar dando ordem, Tem gente que só quer ficar dando ordem, só quer mandar fazer. Faz isso, faz aquilo, não bota a mão em nada, só quer mandar, só quer falar. Deus quer que a gente se envolva. Aleluia. Aleluia. Abraão serviu os seus convidados pessoalmente, irmão. Ele se envolveu, embora ele pudesse delegar para fazerem tudo. Ele botou a mão na massa. Ele fez alguma coisa. Tem gente que faz isso, faz aquilo outro, mas não vai. Manda um, manda outro, mas não bota a mão. Está na hora de botar a mão. Está na hora de fazer alguma coisa. Aleluia, porque é fazendo alguma coisa, meu Deus, meu irmão, é fazendo alguma coisa que você vai ver resultado na tua vida. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Jesus em João 7, 37 e 38, ele disse: quem tem sede, vem a mim, beba. Se alguém tem sede, vem a mim, beba. Quem crê nas Escrituras, ou no que a Escritura diz, vai vir, vai beber. Aleluia. E aí o texto vai dizer que ele falava isso do Espírito Santo. Fala para o seu irmão: eu não posso beber água no teu lugar, e eu não posso comer nada no teu lugar. O que eu comer vai me alimentar, o que eu beber vai saciar a minha sede, não a sua sede. Irmão, olha para mim. Irmão, bota meu nome na oração. Irmão, faz isso. Irmã, lembra de mim, viu, irmã? Ei, se envolva. Se envolva. É para adorar, adore. Deus é entronizado no meio dos louvores. É para levantar a mão, levante. Aleluia. Deus é entronizado no meio dos louvores. É para tocar, toque. É para pregar, prega. É para evangelizar, evangeliza. É para aconselhar, aconselha. É para visitar, visita. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, põe a mão, molhe seus pés, arregaça a manga da tua camisa, faz alguma coisa. Deus está dando a oportunidade para você trazer o quilo de alimento não perecível. Pastor, esqueci de novo. Olha lá para aquela mesa lá, e você que não trouxe, olha para aquela mesa lá e fala: pastor, tomo vergonha na cara, eu quero me envolver, eu quero bailar com o Espírito Santo, eu quero semear na vida de alguém, porque eu também não sei o meu dia de amanhã. Se eu fosse você, eu pegava isso agora, irmão, e agora falava: caramba, quarta-feira o pastor está na igreja, a zeladora está lá também, a secretária está, e eu vou levar uma cesta básica logo. Aleluia. Eu vou levar 2 logo, em nome de Jesus. Faz isso. Vou levar 2 quilos de alimento. Eu vou levar uma pasta de dente. Eu vou levar um material higiênico. Traz alguma coisa, em nome de Jesus. Participa, se envolva, entenda isso, se envolva, seja pessoal. Quem der um copo de água a um dos pequeninos, Jesus diz: a mim fizeste. Quem for visitar no presídio alguém que está preso, a mim fizeste. Senhor, mas quando nós fizemos isso? Quando vocês foram lá, fizeram isso, vocês estão fazendo para mim. E aí o apóstolo Paulo vai falar: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Que a mão direita não veja o que a esquerda faz. Ninguém pode fazer nada no teu lugar. Ninguém. Terceira coisa,
para responder ao Espírito Santo, que eu e você precisamos fazer? Agir imediatamente. Repita comigo: agir imediatamente. De novo: agir imediatamente. Tem gente que só fala e não age. É para agir imediatamente. O Espírito Santo quer que a gente haja. E eu falei na quinta-feira como que tem sido a nossa resposta ao Espírito Santo, aos comandos dele. Nossa resposta tem sido atrasada? Se está atrasada, ainda está bom. Tem sido imediata ou é nunca? Tem gente que não responde nunca ao Espírito Santo. Peça perdão e responda ao Espírito Santo. Olha o versículo 6 de Gênesis 18. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara. Haja imediatamente. Ele se apressou. Irmãos, nós estamos nos últimos dias. Não tem tempo. Temos que nos apressar. Eu já estou com 50 e balbral. Temos que apressar. Temos que apressar. Juventude tem que se apressar. Adolescente tem que se apressar. Temos que nos apressar. Minhas irmãs, temos que nos apressar. Homens, temos que nos apressar. Se apresse. O que Deus está pedindo para você na área do empreendedorismo, na área para a tua empresa? O que Deus está pedindo para você lá no teu trabalho, nos teus estudos? Meu irmão, se apresse, se dedique. Não tem tempo, se dedique. Deus quer te usar, e Deus quer abençoar grandemente a tua vida, para que você desfrute, mas também para que você semeie no reino dele com mais liberalidade. Vocês acabaram de ouvir o testemunho da irmã Patrícia. Fez um desafio, Deus aceitou o desafio e ele responde, ela cumpriu o desafio dela. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você: haja imediatamente. Não procrastine, não fique deixando para amanhã. Não procrastine, em nome de Jesus. Abraão não procrastinou. Abraão respondeu e obedeceu ao Senhor. O Senhor falou: então vai e faz. Ele rapidinho foi fazer, em nome de Deus. Olha, mulher, prepara aí o melhor. Ô servo, olha isso, o melhor. E tal. E agora eis aqui, Senhor. Se apressar. Aleluia. Quarta e última maneira. Ministério de louvor. Quarta e última maneira. Se renda, se entregue. Repita comigo: me render, me entregar. De novo: me render, me entregar. Abraão se rendeu, ele se entregou, ele se prostra diante de Deus. Sabe, num culto deu vontade de ajoelhar, ajoelha. Deu vontade de correr, corra. Se entrega. Se entrega. Deu vontade de pular, pule. Deu vontade de adorar, de gritar, grite. Se entrega. Se renda. Se prostra. Responda a Deus. Sabe? E eu digo para você o seguinte: começa na carne, irmão. Porque, irmãos, Deus não mudou, Ele ainda cura. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Ele ainda transforma. Ele ainda guia toda a verdade que precisamos. Quem sabe você está aqui nessa noite, convida a igreja a se colocar em pé. E por algum motivo você se afastou da presença de Deus. Por algum motivo a tristeza entrou em você. Mas o Espírito Santo, Ele está dizendo que você é importante, precioso, preciosa para Ele.